Olá, boa noite, irmãos, boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus possa estar com todos vocês. Hoje, mais um culto no lar, que você possa reunir sua família, né? Estar junto com a sua família para adorar e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer a mensagem, né? E que o Senhor possa falar no seu coração como falou com o meu. A gente está em campanha de missões nacionais e missões, né, falam muito ao meu coração, então eu trouxe a palavra de hoje voltada para missões. E é o seguinte, o tema que eu coloquei é missões a começar em mim, missões a começar em você, missões a começar em nós. Amém? Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10 ao 15. Romanos capítulo 10, do versículo 10 ao 15. Primeiro, antes da gente ler, a gente vai orar. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por este momento. Graças te damos pela liberdade de estar em casa com a família para adorar o Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por a nossa igreja, pelos nossos pastores. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vem, a gente vive o nosso, as pessoas ao nosso redor tá meio que diferente. Os pensamentos, né? Agora o politicamente correto fala mais alto. Este mundo tá meio louco. As coisas certas estão erradas, as coisas erradas são certas. A gente vive ao redor de pessoas muito frias, pessoas sem amor, né? Pessoas com ódio uma da outra, sem perdão, um mundo sem perdão. Pai que faz alguma coisa e o filho vai lá e mata porque não gostou. Vice-versa também, né? O pai matando o filho. Isso nos noticiários são muitos. E para mudar essa situação, irmãos, a gente precisa começar em mim, começar em você, a, a testemunhar, a fazer a diferença nesse mundo. Vamos lá ler Romanos 10? Romanos. Opa. Aqui. Romanos 10, vamos lá. Versículo 10 ao 15. Vamos lá. Visto que o coração se crê para a justiça e com sua boca faz a confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz, porque todo aquele que crê não será confundido, porque não há diferença entre os judeus e do grego, porque é o mesmo Senhor de todos, de rico para todos que invocam, porque todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo. Nesse pedaço, irmãos, o apóstolo Paulo deixa muito claro que todos, né, todos aqueles que invocarem serão salvos e todos precisam da salvação. Não porque a pessoa é branca, a pessoa é negra, a pessoa é índio, não, todos somos iguais e a gente precisa de invocar e crer no Senhor Jesus para ser salvo. E logo mais aí os capítulos, os versículos que eu quero chamar bem a atenção são estes aqui, ó. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: os quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas obras, da paz dos que anunciam coisas boas. Amém? Então, a gente vive nesse mundo meio louco, mas para isso as pessoas precisam ouvir do Evangelho para que crê. As pessoas precisam ouvir de um amor verdadeiro. As pessoas precisam de um Deus de perdão. As pessoas precisam da liberdade que só Cristo pode dar. Mas para isso, a gente precisa anunciar boas novas. E não só testemunhar, irmãos. A gente precisa não só anunciar, irmãos. A gente precisa testemunhar. Talvez a pessoa ao seu redor, vizinho, a sua família,
só vai ter o contato com o evangelho através de você. E se você não testemunhar, talvez essa pessoa nunca poderá ser salva, porque o seu testemunho não é um dos melhores. Na carta ao apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele escreve: como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essa série de perguntas consiste na defesa contundente da importância da obra missionária. Vamos utilizar essas perguntas como ponto da nossa mensagem de hoje. E a primeira pergunta que ele usa é: como, porém, invocarão aqueles que não creram? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo basicamente questiona que é impossível que alguém seja salvo ao invocar o nome do Senhor se não crer nele primeiro. Sim, obviamente, ninguém pode recorrer a alguém em que não acredita. Em outras palavras, logicamente, isso significa que ninguém pode invocar o Senhor Jesus se não creram nele. Não há salvação sem fé em Cristo, né? O primeiro ponto que ele traz aí é a fé. A gente precisa ter fé. As pessoas precisam ter fé para invocar o nome do Senhor. O outro ponto que ele traz é como crerão naqueles que nada ouviram. Em segundo lugar, o apóstolo faz um questionamento que enfatiza que para alguém crer, para invocá-lo, ela precisa ouvir antes dele. Isso significa que o apóstolo questiona como alguém poderia crer em Cristo se não tivesse ouvido falar. E muitas das pessoas vão morrer sem ouvir falar de Cristo porque talvez um cristão perto dela não anunciou, não teve a oportunidade de falar e deixou passar. A gente não pode deixar de passar nenhuma oportunidade, porque talvez essa pessoa só vai poder ouvir do Senhor Jesus através de você, através de mim, através de nós. A terceira pergunta, né, que ele traz é: como ouvirão se não há quem pregue? Em terceiro lugar, o apóstolo faz um outro questionamento que indica que para alguém ouvir de Cristo, então crer e depois invocá-lo, é necessário que haja pessoas para transmitir as boas novas. Nos tempos antigos, antes dessa tecnologia toda das informações, antes eram os arautos que iam para praças públicas em frente de palácios, essas coisas, abria lá as notícias e falava as notícias, né? Então, as pessoas que queriam saber do que estava acontecendo, elas iam lá ouvir o arauto proclamar as notícias. Hoje tem os jornais, né? Muito mais fácil. Mas antes era assim. E com essa pergunta, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Também revela, sabe o quê? O maravilhoso privilégio que o crente possui de participar dessa obra de redenção. Como o arauto, ele ia lá, deixava as pessoas por dentro das notícias. Agora a gente pode participar ter esse privilégio de participar, de compartilhar dessa obra redentora. Mas muitos dos irmãos, muitas pessoas, muitos cristãos acham que fazem isso por obrigação, só porque Jesus mandou. Não, irmãos, a gente não pode fazer isso por obrigação, porque é um privilégio a gente participar da obra. A começar em mim, a começar em você a participar da obra. Visite a Cristolândia, visite a Casa Viver, visite alguns abrigos perto da sua casa, disponha do seu tempo, do que você faz. Talvez você é psicólogo, talvez você é um médico, talvez você é nada, só vai lá, ouve, ajude. Talvez você consiga pegar a vassoura e varrer, ajudar lá no que você puder. Talvez você também possa fazer viagens missionárias. A Junta de Missões Nacionais tem, né? Tem o barco lá na Amazonas, tem os radicais, né? Tem várias oportunidades de você participar. E a outra pergunta que
A última pergunta que o apóstolo Paulo traz é como pregarão se não forem enviados? Por último, o apóstolo Paulo disse que para as pessoas ouvirem e crerem e invocar o nome do Senhor, precisa de pessoas que enviem. Pessoas que ajudam a pregar e anunciar e a proclamar a mensagem. Os verdadeiros apóstolos eram enviados por Cristo. Não precisava de nem outro tipo de aprovação. Já os missionários eram enviados pelas igrejas, como representante delas, na tarefa de proclamar o evangelho. Essa última comissão continua até hoje. E vai continuar, sabe até quando, irmãos? Até Cristo voltar. E não pode parar. A gente tem que continuar. Não podemos parar com essa comissão de proclamar o evangelho, porque todos precisam ouvir da palavra de Deus. Todas as pessoas, todas as raças, todos os países, todas as etnias precisam ouvir do amor de Deus e dessa palavra. Dessa forma, todos os cristãos verdadeiros devem estar envolvidos em missões. É muita gente para ouvir dessa palavra ainda. Então precisamos de todos que envolva. Talvez você não possa fazer nenhum desse tipo, mas você possa ajudar orando. Talvez você possa enviar uma mensagem do seu WhatsApp para um missionário que está no campo desanimado. Talvez você possa ofertar. Talvez você possa ir disponibilizar 10 dias, 3 dias do seu dia, das suas férias, né? Para proclamar o evangelho. Mas talvez não precisa você separar um dia específico, mas talvez você passe por alguém que está chorando, alguém num ônibus lá sentado, ande com um folhetinho, né? Distribua quando você estiver indo e testemunhe desse evangelho. A começar em mim, a começar em você, a pregar para as pessoas, para que essas pessoas possam ouvir. Sem dúvida, a pergunta como ouvirão se não há quem pregue? E toda a sequência de perguntas feitas por Paulo traz uma reflexão muito grande sobre a responsabilidade de cada cristão com a evangelização. John Stott chama bem a atenção nossa sobre isso, sobre a essência desse argumento. Ele fala assim, sobre essa fala de Paulo, ele comenta o seguinte: Cristo envia os mensageiros, e os mensageiros pregam, e as pessoas ouvem, e os ouvintes crerem, e os que crerem invocam, e os que invocam são salvos. Olha que maravilha! Mas sabe o que isso significa? Se ninguém foi enviado, não há pregadores. Se não há pregadores, jamais as pessoas ouvirão do Cristo. Se as pessoas jamais ouvirão do Cristo, elas não vão crer. Se elas não vão crer, elas não vão invocar. E se elas não vão invocar, elas não serão salvas. Olha que triste. Então, irmãos, não podemos lembrar de missões apenas em campanha. Afinal, o missionário não vive só em momento de campanha. A gente come todos os dias do ano. O missionário também precisa. Muitos irmãos pensam que o missionário precisa passar necessidade. Não, irmãos. Ele está fazendo o nosso serviço, ele está fazendo o seu serviço. Então a gente tem que estar orando, contribuindo, apoiando em tudo o que eles for fazer. A começar em mim, a começar em nós a pensar diferente sobre missões, a começar em mim, a começar em você, a começar em nós, a testemunhar e a pregar deste amor que nos encontrou. Vamos ofertar, vamos orar, vamos multiplicar as boas novas. Como diz, né? Como são belos os pés do que anunciam a obra, as boas novas. Olha que maravilha. Há um cântico, né, muito antigo que diz o seguinte: a começar em mim quebra corações, para que todos sejamos um, como que tu és em nós. Então essa é a mensagem dessa noite, que Deus possa ter falado ao seu coração, como falou o meu. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por essa oportunidade. Se eu possa continuar abençoando todos os missionários no campo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a pessoa que já preparar as pessoas que vão receber dessa palavra, as ofertas, Senhor, as pessoas que administram as juntas,
Que o Senhor possa dar sabedoria a todas essas pessoas, Senhor. Abençoa a Igreja Batista do Andaraí, que o Senhor possa abençoar grandemente todos os ministérios, os pastores, abençoar as nossas famílias, Senhor, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, Senhor, que só o Senhor pode salvar todos nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém?